Vou fazer aqui uma massagem miofacial, que consiste em procurar aderências no corpo e pontos de gatilho, que são pontos dolorosos. Primeiramente começo por usar pouco óleo, porque eu preciso ter bastante aderência, preciso sentir bem os tecidos e que eles não fiquem muito fluidos. Para começar, pretendo aquecer, porque com as faixas aquecidas permite um melhor tratamento. E vamos começar por um deslizamento superficial de baixo para cima, no sentido da vascularização. Vou tratar o tronco, a cervical e a zona da cintura escapular. E, portanto, começo. Fazemos as tais 3 vezes. E agora, mudando, vamos começar com um deslizamento profundo. Seguimos aqui a linha, chegamos aqui abaixo às cristas ilíacas, abrimos e com os 2 polegares vamos fazer um deslizamento profundo ao longo dos paravertebrais, terminando aqui nos ombros. Fazemos a mesma técnica 3 vezes. E vamos tentando procurar encontrar pontos de gatilhos, pontos de dor e uma resistência no tecido. Normalmente aqui a zona da cintura escapular é uma zona sempre com bastante pontos de gatilhos, uma zona dolorosa. E que já sentimos as dores, o que está a doer. Começamos aqui por quebrar aqui os nossos tecidos. Fazemos um rolamento. Sempre procurando pontos de aderência para soltar as fáscias, que é uma rede que envolve os músculos. Fazemos de um lado, fazemos do outro. E voltamos a um deslizamento profundo. Sempre do centro para os ombros. Encontramos aqui um ponto de gatilho, um ponto de grande tensão. Fazemos aqui uma pressão, 30 a 90 segundos, de modo a libertar este ponto doloroso. Pedimos ao paciente para inspirar, para expirar e sentimos a libertação do nosso ponto. Isso. Os movimentos são contínuos e lentos, de modo a permitir a libertação da fáscia. Temos a técnica de mãos cruzadas, uma vai para cima, outra vai para baixo, sempre com um movimento contínuo e firme, de modo a libertar toda a tensão e a resistência dos tecidos. Repetimos a mesma técnica sempre 3 vezes
E quando encontramos aqui uma zona bem mais tensa, podemos usar aqui o nosso cotovelo ao longo da linha. É isso mesmo. Controlamos a intensidade da força, de modo a não se tornar doloroso para o paciente, mas sentindo a libertação dos tecidos, à medida que deslizamos utilizando o nosso cotovelo. Isso mesmo. Em seguida, com as mãos, fazemos um deslizamento profundo, seguindo várias linhas do corpo, de modo a libertar toda a fáscia e a aderência que possa haver, ou falta dela. Fazemos de um lado, fazemos do outro. Vamos usar a mesma ao cotovelo. Aliviamos aqui a tensão, aumentamos aqui de cima para baixo. Uma linha e escolhemos outra linha, visto que as costas são uma área muito grande e normalmente acumula muita tensão. Seguidamente, voltamos a fazer um deslizamento profundo. Subimos e voltamos a descer. Com as duas mãos sobrepostas, vamos seguir a linha dos tecidos e sentir bem, com um deslizamento bem profundo, com as duas mãos bem sobrepostas, para sentir e tirar todas estas aderências, ou algumas, bem, todas não. Isso. Vamos pegar aqui na cintura escapular, que é sempre uma zona onde acumula muita tensão, não só pela postura, como pelo stress, como movimentos repetitivos. É uma zona com bastante aderência, com bastantes pontos gatilhos e normalmente limitando alguma mobilidade. Vamos aqui com o dedo polegar, rodeando a nossa escápula, tentando libertar toda esta cadeia muscular. Insistimos na zona onde o paciente tem queixas, mas não esquecemos o outro lugar oposto. Isso mesmo. Envolvendo, rodeando aqui a nossa omoplata. E à medida que vamos fazendo, vamos sentindo debaixo dos dedos os tecidos ficarem mais soltos, capazes de desenvolver o seu trabalho. Isso mesmo. Um deslizamento contínuo e profundo ao longo da coluna. E também em áreas muito grandes como as costas, usamos aqui uma terapia que é a ventosoterapia. Vamos aqui, é uma sucção ao longo destas linhas paralelas à nossa coluna vertebral. Vamos então puxar, fazer a sucção dos tecidos mais profundos, de modo a libertar as fáscias que estão mais profundamente. Fazemos linhas paralelas aqui à coluna vertebral, subimos e descemos. Vamos fazer do outro lado, passamos aqui para o outro lado, aumentamos a pressão na descida, soltamos um pouco na subida e voltamos a descer. Depois desta técnica, voltamos então agora num deslizamento superficial, só para relaxar um pouco os tecidos.
Voltamos com um profundo. E agora vamos fazer outro superficial. E descemos com um profundo. Aqui nas zonas das omoplatas, vamos em direção à base do pescoço, em direção ao ombro. Fazemos um deslizamento profundo. E trabalhamos do outro lado simétrico. Aqui à zona cervical, vamos partir da base do crânio em direção à base do pescoço. Com o deslizamento profundo encontramos outro ponto doloroso, outro ponto intenso. Vamos ficar aqui parados mais 30 ou 90 segundos, até sentir o ponto relaxar, a dor aliviar debaixo dos nossos dedos. Pedimos ao paciente para encher o peito de ar, deitar o ar fora, aumentamos a pressão e sentimos debaixo dos nossos dedos o ponto aliviar. Em seguida, vamos fazer então o outro deslizamento, sempre com alguma intensidade, de uma forma muito lenta, mas com um movimento bem firme. E terminamos a nossa sessão.